E nós já estamos com o último professor de hoje, pastor Carlos Augusto Vailate. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Moisés, tudo bem? Tudo a paz bem. do Senhor para o Senhor, para todos os queridos telespectadores que estão conosco até este horário aqui no Bom Samaritano. Um abraço a todos. Pastor Carlos Augusto Vailate, é uma alegria ter o senhor conosco. O senhor, olha, o pastor Carlos Augusto Vailate, eu tive assim o privilégio maravilhoso já de conhecê-lo, de nós desfrutarmos de algum tempo juntos aí, falando sobre as coisas de Deus, ele gravando ali para a Academia de Pregadores também, e está gravando outros cursos para a Academia de Pregadores muito em breve também, e nós estamos desfrutando desta comunhão já há algum tempo agora, e eu fico muito feliz. Ele que é pastor Carlos Augusto Vailate, deixa eu pegar o óculos aqui, pastor, porque a idade chega, sabe como é que é, né? Então eu preciso ler aqui. Pastor Carlos Augusto Vailate, que vai nos ministrar a última aula de hoje. Ele é doutor em estudos judaicos, em concentração em estudos da Bíblia hebraica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é mestre em teologia, com especialização em teologia bíblica pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, bacharel em teologia pela Faculdade Betel, Instituto Betel de Ensino Superior, e também ele é bacharel em teologia pela faculdade, pela Escola Superior de Teologia do Estado do Rio Grande do Sul, a ESTE, e é biblista, hebraísta, é teólogo, atuando principalmente nos seguintes temas: exegese do Antigo Testamento e do Novo Testamento, teologia do Antigo e do Novo Testamento, hermenêutica, tradução de textos bíblicos. É também autor dos seguintes livros: Manual em Demonologia, Expiação Ilimitada, As 10 Pragas e a Abertura do Mar, Jonas, Introdução e Tradução e Comentário. Atualmente está escrevendo outro livro, cujo título será Abacuque, Introdução, Tradução e Comentário. Além disso, ele é pastor da Igreja Evangélica Jaboque, que fica em São Paulo. E também é professor de diversas disciplinas bíblicas e teológicas na FAESP, no Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro e também no Seminário Teológico Servo de Cristo, todos em São Paulo, e é também professor da Academia de Pregadores, com muita honra, com muita alegria. Pastor Carlos Augusto Vailate, o senhor está chegando agora com um tema extraordinário, muito, muito palpitante nos dias de hoje, e eu vou deixar o senhor aí com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que Deus tem lhe dado de conhecimento, para ministrar aos nossos corações este tema, que, deixa eu só ler aqui bem certinho, aqui, né? Estar aqui trazendo um tema preciosíssimo aqui para nós. Agora, ele vai ministrar sobre a doutrina da eleição e a predestinação dos salvos, vai esclarecer muitas coisas para nós agora. Pastor Carlos, com o senhor a aula, estamos aqui sentados, não somente eu, está aqui os alunos do Bom Samaritano, estão aqui, ó. Estão aí, ó, os alunos do Bom Samaritano, levante aí com caderno aí e caneta para anotar tudo, e muita gente pelas lives aí do Facebook e também do YouTube do Bom Samaritano. É com o senhor, pastor Carlos. Muito obrigado, pastor Moisés. Eu quero agradecer também a todos os queridos telespectadores, também ouvintes dessa programação, e eu gostaria de começar a minha fala fazendo uma oração. Eu dei aula ainda hoje, talvez a minha voz esteja um tanto quanto rouca, me desculpem por isso, porque lecionei 2 disciplinas agora à noite antes de vir para essa ministração. Mas eu gostaria de orar por e com vocês. Pai, eu quero te agradecer por esse momento precioso, em que podemos Senhor, refletir sobre assuntos referentes à sua palavra, e nós te pedimos neste momento que o Senhor nos dê graça, ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, abençoando-nos e conduzindo-nos pelas sendas, pelo conhecimento das tuas escrituras. Fique conosco nesta hora, abençoe ao Bom Samaritano, a pessoa do pastor Moisés, todos os queridos pastores, irmãos que me antecederam na fala de hoje, bem como todos os alunos que estão agora nos assistindo
no bom samaritano, bem como as pessoas dispersas por várias outras partes, não somente do Brasil, mas do mundo. Que a tua paz, a tua bênção, Senhor, venha repousar sobre todos. E que o Senhor nos proporcione momentos agradabilíssimos de conhecimento da sua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o tema que nos foi dado para que falássemos sobre ele é o tema da doutrina da eleição e da predestinação dos salvos. A eleição é um dos temas mais relevantes e, ao mesmo tempo, controversos de toda a Bíblia. Aliás, a gênese da polêmica em torno deste assunto, na perspectiva soteriológica, isto é, no que tange a doutrina da salvação, ela remonta aos embates filosóficos travados no passado entre Pelágio, o monge bretão, que vive ali entre 350 e 423 depois de Cristo, e Agostinho de Hipona, que vive entre os anos 354 a 430 depois de Cristo. E posteriormente, especialmente a partir dos séculos XVI e XVII, essa polêmica, né, ela assumiu contornos ainda mais bem definidos nos debates, eu diria que estabelecidos entre os proponentes dos sistemas teológicos que ficaram conhecidos como calvinismo e arminianismo. De modo resumido, nós podemos definir eleição como, abre aspas, a ideia de que Deus escolhe um povo ou indivíduos para pertencer a ele de uma forma única. E de forma mais ampla, no Antigo e Novo Testamentos, esse mesmo termo eleição, ele é empregado para referir-se à escolha divina de homens, individualmente ou corporativamente, ou para a salvação e para a vida eterna, ou para um ofício ou obra especial. Na Bíblia, meus irmãos, nós nos deparamos com esses dois tipos de eleição. Uma eleição individual para o serviço ou para a salvação, e outra eleição corporativa, segundo a qual Deus, na antiga aliança, ele escolheu Israel como povo, e na nova aliança ele elegeu a igreja como povo. Nas páginas do Antigo Testamento, várias escolhas ou eleições divinas podem ser encontradas. Eu gostaria agora de citar alguns exemplos. Deus escolhe, por exemplo, Abraão em textos como Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Gênesis 18, versículos 17 a 19 e Neemias 9, 7. Deus escolhe Moisés em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 10 e também no capítulo 4. Deus escolhe Arão em Números 17, versículos 5 e 8. Escolhe o povo de Israel em Deuteronômio 7, versículos 6 e 8. Isaías 44, versículos 1 e 2. E Ezequiel 22. Ele escolhe Davi em 1 Reis 8, 16. Em 2 Crônicas 6, versículo 6, parte B. Escolhe Salomão em 1 Crônicas 28, 6. Jerusalém, em 2 Crônicas 6, 6. O templo mesmo de Jerusalém, em 2 Crônicas 7, versículos 12 e 16, o profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5, e Zorobabel, em Ageu 2, 23, entre tantos outros textos que poderíamos eventualmente mencionar. Já no Novo Testamento, diversos personagens também são retratados como objetos da eleição ou escolha divinas. Como exemplo, citamos outros casos, os 12 apóstolos, por exemplo, em Mateus 10, versículos 1 a 4, e nos textos sinóticos de Marcos 3, Lucas 6, bem como também no Evangelho de João. Vemos também pessoas sendo escolhidas como Matias, em Atos 1, versículos 21 a 26, Paulo, em Atos 9, 15, em Atos 13, 47, Rufo, em Romanos 16, 13, alguns anjos, em 1 Timóteo 5, 21, Jesus, em 1 Pedro 2, 4, inclusive a própria igreja no texto epistolar de 1 Pedro 2, 9. Além disso, eu diria que em tempos mais recentes,
outras interpretações sobre o conceito de eleição surgiram. Dentre elas, eu gostaria de destacar dois exemplos. Em primeiro lugar, nós temos aquilo que poderíamos denominar de eleição cristológica. Segundo Karl Barth, um teólogo que vive ali no contexto entre os séculos XIX e até meados para o final do século XX, expoente deste ponto de vista, Jesus Cristo é o Deus eleito e, ao mesmo tempo, Jesus Cristo é o homem eleito. Contudo, embora esta eleição seja primariamente de Jesus Cristo, ela também inclui o homem, ou, para sermos mais precisos, inclui a comunidade de fé, a igreja, uma vez que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Em segundo lugar, nós temos aquilo que eu denomino de eleição de uma classe humana oprimida. De acordo com Gustavo Gutierrez, um dos idealizadores desse pensamento, toda a Bíblia, desde o relato de Caim e Abel, está marcada pelo amor e predileção de Deus pelos fracos e maltratados da história humana. Em outras palavras, para esse teólogo peruano, Deus elegeu, entre aspas, os pobres e oprimidos da sociedade humana como objeto especial de seu cuidado e afeição. Essa perspectiva está caracteristicamente vinculada à denominada teologia da libertação. Ok, falamos um pouco sobre a eleição, mas e quanto à predestinação? Como que nós podemos entendê-la? Entre os estudiosos, há uma divergência de opinião sobre como a eleição e a predestinação devem ser compreendidas. Para alguns, eleição e predestinação são expressões sinônimas, intercambiáveis, e que, portanto, se referem a uma única e mesma coisa. Para outros estudiosos, a eleição e a predestinação são temas afins, que possuem vínculo, possuem uma certa proximidade, mas que se referem a coisas distintas. O verbo grego traduzido como predestinar no Novo Testamento é o verbo proorizo, derivado de pro, antes de, e também do verbo ali, horizo, determinar. Daí o seu significado destinar ou determinar antes. Esse verbo, meus queridos, ele ocorre 6 vezes no Novo Testamento, sobretudo nos escritos paulinos. A exceção, por exemplo, é o texto de Atos, no capítulo 4 e o versículo 28, um texto lucano, isto é, que foi escrito, redigido por Lucas. Todos os demais textos em que o termo proorizo aparece, que significa predestinar, todas as demais ocorrências se dão nos textos paulinos, nos textos do apóstolo Paulo. Quais são esses textos? E nós vamos mencionar um ou outro deles, por razões de tempo, né? Aquilo que der para nós mencionarmos, nós vamos avançar, e conforme não der, nós, quem sabe, deixaremos para uma outra ocasião. Mas além de Atos 4, 28, onde o termo proorizo aparece, temos também Romanos 8, versículos 29 e 30, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7, e por fim Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 11. Eu entendo que quando proorizo aparece em contextos soteriológicos, isto é, referentes ou relacionados à salvação, o termo ele refere-se ao destino preparado para os cristãos, o destino eterno que Deus, desde a eternidade passada, em Cristo e por meio de Cristo, preparou para aqueles que, pela graça, creem nele. A partir dessas breves considerações, nós somos propensos a entender os vocábulos eleição e predestinação, tema da nossa reflexão de hoje, né? Doutrina da eleição e predestinação. Somos propensos a entendê-los dentro dos contextos soteriológicos como expressões praticamente sinônimas. Mas, afinal de contas, como dois dos principais sistemas teológicos, a saber, o calvinismo e o arminianismo, sistemas estes por nós citados agora há pouco na introdução da nossa fala, como estes dois sistemas teológicos entendem o conceito de eleição. É isso que nós vamos buscar ver de uma forma evidentemente resumida a partir de agora. Bem,
Segundo o documento calvinista conhecido como Cânones de Dort, no capítulo 1º e artigo 6º, abre aspas, Deus nesta vida concede fé a alguns indivíduos, entenda-se, enquanto não concede a outros. Isto procede do eterno decreto de Deus. De acordo com este decreto, continua esse trecho desse documento calvinista. Ele, Deus, graciosamente ele quebranta os corações dos eleitos, eu diria dos incondicionalmente eleitos, daqui a pouco nós explicaremos isso melhor, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Pelo mesmo decreto, entretanto, segundo o seu justo juízo, ele, Deus, deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza de coração. Este é o decreto da eleição e reprovação revelado na palavra de Deus, segundo os calvinistas. Eu, que sou de uma vertente teológica ou soteriologicamente falando arminiana, evidentemente, por razões óbvias, eu divirjo desta perspectiva. Mas, depois, em seu capítulo 1º e artigo 9º, esse mesmo documento calvinista assim explica como se dá a eleição para a salvação. Eu creio que seja importante nós estabelecermos esses contrapontos, a fim de que expliquemos depois como que nós, arminianos, ou eu pelo menos, ou muitos daqueles que nos assistem, arminianos, entendem essa perspectiva em termos sintéticos. Mas voltando a esse documento calvinista dos Cânones de Dort, no capítulo 1º e artigo 9º, esse documento irá explicar como a eleição para a salvação se dá da seguinte forma, abre aspas de novo. Esta eleição para a salvação não é baseada em fé prevista, em obediência de fé, santidade ou qualquer boa qualidade ou disposição, que seria uma causa ou condição previamente requerida ao homem para ser escolhido. Ao contrário, esta eleição é para a fé, a santidade, etc. Eleição, portanto, continua esse mesmo documento, que é a fonte de todos os bens de salvação e, finalmente, tem a própria vida eterna como seu fruto. Conforme o testemunho do apóstolo, ele nos escolheu não por sermos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, citando Efésios 1:4, fecha aspas. Bem, embora seja verdade que a eleição para a salvação não seja baseada na presciência divina de quaisquer boas obras que venhamos a praticar, contudo, seria um erro ignorar aquilo que o texto bíblico diz em Romanos 8:29. E Romanos 8:29 diz que os que, referindo-se a Deus, os que Deus conheceu de antemão, também predestinou. E que a eleição ocorre, de acordo com 1 Pedro 1:2, de acordo com a presciência de Deus. Essa expressão, de acordo com a presciência de Deus, vem do grego kataprognosin theou, de acordo ou segundo a presciência de Deus. Desse modo, meus queridos, não há como negar o fato de que, segundo esses textos, a eleição para a salvação tenha alguma relação com algo que Deus conheceu desde a eternidade passada. Ademais, em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, a expressão antes conheceu, que vem do grego proegno, é derivada do verbo grego prognosco, cujo significado básico no Novo Testamento é conhecer de antemão, e não pré-ordenação, escolher ou ter afeto especial por, como argumenta, por exemplo, o calvinista Vincent Young. Joseph Henry Thayer, um importante helenista, estudioso do grego, ele interpreta a frase os referência àqueles que Deus conheceu de antemão que o amariam, conforme o contexto imediato, Romanos 8, versículo 28. Ou interpreta como referente àqueles que ele conheceu de antemão estarem aptos a serem conforme a imagem de seu filho, conforme Romanos 8, 29. Seja como for, é dito em Romanos 8, 29 que os que dantes conheceu, aqueles que Deus dantes conheceu pela sua presciência, também os predestinou. Tal declaração, meus irmãos, sugere uma dependência da cláusula posterior, também os predestinou, da cláusula anterior, os que dantes conheceu. Isto significa dizer o seguinte, em outros termos: os predestinados
são os pré-conhecidos. Pré-conhecidos em que termos? E nós vamos logo, logo trabalhar um pouco mais este assunto. Portanto, para resumir, atribuir ao termo prognóstico de Romanos 8:29 os significados pré-ordenou, destinou, escolheu ou predestinou, como habitualmente faz o calvinismo, é impor ao texto uma tradução interpretativa. Quanto a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que acabamos de citar, o texto chama os destinatários dessa epístola de eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Encontramos aqui a expressão grega eklektos kata prognosin theu patros, eleitos segundo ou de acordo com a presciência de Deus Pai. Sobre esse texto, eu diria que, pelo menos a princípio, e claro, diante do tempo que nós temos para discorrer sobre isso, nós não teríamos muito a comentar, porque, como bem declarou Robert P. Cirilli, apesar das dificuldades de interpretação, parece razoavelmente seguro concluir que a eleição aqui em 1 Pedro 1:2 é subordinada ao conhecimento de Deus daquilo que as pessoas, nesse caso, nós subentendemos, creriam, da sua postura diante de Deus pela graça. Além dessas observações, temos várias outras que poderemos fazer, mas eu gostaria de, por enquanto, me deter nelas e trabalhar outro texto bíblico importante. Eu o citei brevemente, mas eu gostaria de citá-lo agora mais detalhadamente dentro das nossas condições de explicá-lo. Eu quero me deter um pouco mais em Romanos 8, capítulo 8, versículos 28 a 30, que diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, nós encontramos parcialmente em Romanos 8, versículos 28 a 30, não de forma exaustiva, mas de forma exemplificativa, nós encontramos aquilo que em teologia é chamado em latim de ordo salutis. Ordo salutis é o nome dado à sequência temporal ou lógica do processo da salvação. Como se dá a salvação. E esse texto de Romanos 8, 28 a 30, evidentemente, na verdade, exatamente Romanos 8, 28 a 30, ele não contempla todos os demais elementos lógicos que compõem todo o processo da salvação. Ele não cita, por exemplo, a regeneração, não cita a santificação, a perseverança, dentre outros elementos. Eu gostaria de me deter um pouco sobre isso. Da perspectiva arminiana, nós encontramos a ordo salutis da seguinte forma. Antes de entrarmos no item da presciência, que é o primeiro a aparecer em Romanos 8, de 28 a 30, segundo a perspectiva arminiana, nós temos alguns decretos que antecedem este ponto. Segundo a leitura de autores como os estudiosos da pessoa e obras de Armínio, do teólogo holandês Jacob Armínio, autores como Keith Stanley e Thomas McCall, eles vão dizer o seguinte, que quando nós falamos sobre os decretos divinos desde a eternidade passada, estes envolvem pelo menos 5 elementos na seguinte ordem. Deus primeiro, ele decretou ou decidiu decretar a criação. Primeiro, ele decretou permitir a queda, e não Deus, ele decretou ativamente a queda, mas ele decretou permiti-la. Ele decretou, em terceiro lugar, apontar Cristo como base da eleição. Em quarto lugar, ele decretou prover os meios para o arrependimento e fé. E, por fim, ele decretou salvar em Cristo crentes e condenar os descrentes. Esta seria a perspectiva básica. Mas, à medida em que nós avançamos no nosso texto, eu quero explicar aqui esses elementos presentes que envolvem desde a presciência até os últimos pontos, conforme o tempo que teremos, mais uma vez, à nossa disposição.
Quando falamos sobre presciência, e agora eu vou me deter especialmente nos pontos de Romanos 8, 28 a 30, e vou tentar encaixar outros elementos ou conceitos presentes dentro da chamada mecânica da salvação, a fim de que possamos tentar compreendê-la da maneira mais adequada possível. O primeiro deles é os que dantes, ou de antemão, conheceu. Fala sobre a presciência. Nós gostaríamos de definir bem brevemente presciência como conhecimento prévio ou antecipado que Deus tem de todos os acontecimentos futuros. No que tange à salvação, nós, arminianos, entendemos que desde a eternidade passada, Deus previu aqueles que no tempo e no espaço creriam em Cristo pela graça e permaneceriam crendo em Cristo pela graça, e a estes, portanto, ele escolheu ou predestinou para a salvação eterna. Ok? Essa é uma perspectiva que nós, por exemplo, arminianos, defendemos. O contrário também é verdadeiro. Deus previu aqueles que no tempo e no espaço não creriam em Cristo, mesmo com o auxílio da graça, mesmo ouvindo o evangelho, e, portanto, estes serão predestinados ao inferno. Não porque Deus os escolheu arbitrariamente para esse destino ou para este fim, mas porque estes, podendo crer em Cristo pela graça, decidiram rejeitar e resistir à própria graça e, portanto, como a presciência divina não pode se enganar, esses indivíduos estão, infelizmente, irremediavelmente, irrecuperavelmente perdidos. Mas voltando à presciência, já vimos que esse é um ponto que está presente em Romanos 8, 29, parte A, porque os que dantes conheceu. Quem são os que Deus dantes conheceu? São aqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8, 28. Desde a eternidade passada, Deus ele sabia de antemão quem seriam aqueles que o amariam e que continuariam a amá-lo até o fim. A estes, portanto, Deus conheceu. E aí, essa referência, esse termo que nós estamos usando, esse conceito semelhante, aparece inclusive em 1 Coríntios 8:3, que diz: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Em segundo lugar, nós temos a predestinação. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Brevemente, definimos predestinação como a decisão soberana de Deus de destinar de antemão para a salvação aqueles que crerão nele. Mais uma vez, Romanos 8, 29b. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem são os que Deus predestinou? Eu entendo que Efésios capítulo 1 e versículos 11 e 12 nos ajuda a responder essa pergunta. Efésios 1, versículos 11 e 12 diz o seguinte: nele, isto é, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Quem? Nós, os que primeiro ou de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, os predestinados são aqueles que confiam em Cristo, aqueles que creem em Cristo e, portanto, ao estarem em Cristo, visto isso no tempo e no espaço, Deus vendo isso desde a eternidade passada, portanto, ele os elege e os escolhe para a salvação. Em terceiro lugar, nós temos a chamada, aos que dantes conheceu, a estes predestinou, e os que predestinou, chamou. Em que sentido Deus chama as pessoas? Eu entendo que esse texto, esse trecho de Romanos 8:30, ele refere-se à chamada externa e interna. Em outras palavras, esse chamou, ele refere-se ao convite que Deus faz através do Evangelho aos pecadores para que creiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e sejam salvos, o qual é seguido de outra chamada, a chamada interna, feita pelo Espírito Santo. É isso que o texto, entendo eu, diz em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Todos são chamados para a salvação, mas apenas aqueles que creem em Cristo pela graça que são salvos. Vejamos o que diz o texto de Romanos 10, versículos 13, 14 e 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa é a chamada externa, é a chamada a que Deus faz a toda a humanidade por meio do Evangelho. Já em João 16:8, nós encontramos o segundo aspecto dessa chamada de Romanos 8:30, que é a chamada interna, a chamada pneumática, a chamada do Espírito Santo àqueles que ouvem o Evangelho para que se convertam a Cristo. João 16:8 diz: e quando ele vier, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quando Romanos 8:30 diz, aos que predestinou, a esses também chamou, essa chamada é dupla, envolve a chamada externa do Evangelho e a chamada interna pneumática, isto é, a chamada, o convencimento, a persuasão do Espírito Santo, justamente no interior do indivíduo. Nós temos um outro ponto que não é mencionado nessa Ordo Salutis, nessa ordem da salvação, mas que eu creio que pastores ou irmãos que me antecederam devam ter mencionado. E eu só gostaria de mencionar também esses pontos, de citá-los, para tentarmos dar uma abrangência maior à nossa fala. Um outro ponto que não aparece no texto de Romanos 8, versículos 28 a 30, mas que pode ser evidentemente, claramente inferido, envolve o arrependimento e fé. O arrependimento é a tristeza causada pela prática do pecado acompanhada, a tristeza essa acompanhada pela mudança de conduta e retorno a Deus. Já a fé é a confiança e a aceitação completa da pessoa e obra de Cristo como base para um relacionamento com Deus. Vejamos o que diz Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Percebam que no contexto de Romanos 8, 28 a 30, a fé é subentendida, especialmente quando nós falamos sobre o conceito, ou os conceitos de arrependimento e fé. Mas isso ficará para o nosso próximo ponto, que é o da justificação. Romanos 8:30 continua dizendo que aos que chamou e que depreende-se, se arrependeram e creram naquela chamada externa do Evangelho e permitiram trabalhar interno, pneumático do Espírito Santo, o resultado qual foi desses indivíduos? A esses também justificou. Então percebam mais uma vez que Paulo ele não aborda todos os elementos e todas as nuances presentes, todos os passos, todos os degraus, todos os pontos lógicos, toda a estrutura lógica da salvação, mas claramente nós vemos o arrependimento e fé subentendidos no texto, porque o texto diz que aos que chamou, pelo chamado externo do Evangelho, interno do Espírito Santo, e esses consentiram, aceitaram a mensagem, a esses justificou. Mas o que é a justificação? A justificação podemos definir como ato divino por meio do qual Deus declara como justo todo aquele que deposita a fé salvadora em Cristo. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2:16, parte A, diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E por fim, Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, quando o texto diz aos que chamou, e mais uma vez infere-se, estes aceitaram a chamada externa do Evangelho interno do Espírito Santo, estes são justificados. Então a fé ela é claramente inferida e subentendida nesse texto, visto que não há justificação sem fé. E é por isso que nós, arminianos, corretamente entendemos que a salvação se dá com base na presciência da fé. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Tudo isso ocorre na eternidade passada, né?
e no tempo e no espaço. A estes chamou, chamado externo do Evangelho e interno do Espírito Santo. Esses que são chamados, quando eles se arrependem e creem no Evangelho, são justificados. E como que a pessoa é justificada? Apenas pela fé. E é por isso que os arminianos, corretamente, e muitos dos pais da igreja, para não dizer a maioria deles nos primeiros séculos, entenderam que a salvação se dava com base na presciência divina da fé. Deus, desde a eternidade passada, previu, ele é onisciente, ele previu todos aqueles que no tempo e no espaço, quando fossem confrontados com o Evangelho, ele previu que, pela graça de Deus, essas pessoas creriam em Cristo, se arrependeriam de seus pecados e, portanto, se voltariam das trevas para a sua maravilhosa luz. E estes, portanto, foram justificados. Mas, à medida em que nós caminhamos, nós temos outro ponto, a regeneração. De novo, a regeneração não aparece em Romanos 8, 28 a 30, mas é depreendida, né? Lembre-se que Romanos 8, 28 a 30 não traz todos os passos, não traz todos os detalhes do início ao fim sobre como se dá o processo da salvação, mas Paulo, ele exemplifica alguns desses pontos, destacando 5, né? A presciência divina, a predestinação, chamado externo e interno, a justificação e, por fim, a glorificação, sobre a qual falaremos em seguida. Estamos quase caminhando para o final da nossa fala, da nossa videoaula de hoje. Mas o que nós queremos dizer com regeneração? A regeneração é a obra que o Espírito Santo realiza ao criar uma nova vida nos pecadores, que se arrependem e depositam a sua fé em Cristo. A regeneração, ou novo nascimento, se dá depois da fé depositada em Cristo no Evangelho. E não como o calvinismo, vez por outra, de forma absolutamente equivocada, ensina, dizendo que primeiro a pessoa é regenerada para depois crer. Essa inversão de ordem estranha às Escrituras, evidentemente não pode ser encontrada numa única página da Bíblia. Por outro lado, o conceito de que a fé antecede o novo nascimento ou a regeneração é visto em vários textos bíblicos. Por questão de tempo, vou citar apenas 2, bem conhecidos, 2 textos bíblicos bem conhecidos. O primeiro deles, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. O texto não diz seja salvo e crerás. A ordem bíblica é inversa. Creia e você será salvo. Ser salvo é sinônimo de ser regenerado. E eu só posso ser regenerado, só posso nascer de novo, se primeiro, pela graça de Deus, e somente pela graça, eu crer em Cristo. O outro texto que eu quero ressaltar, e que é muito contundente, é 1 Pedro, capítulo 1, 23. Olha o que Pedro diz. Sendo de novo gerados. Como que nós somos gerados? Pela eleição incondicional, como diz o calvinismo? Nada disso. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pedro está dizendo que a ordo salutis, a ordem da salvação é: eu, enquanto ímpio, ouço a mensagem do Evangelho, chamado externo, o Espírito Santo trabalha no meu coração, chamado interno, e ao crer em Cristo pela graça, eu sou de novo então gerado, ou sou regenerado. Eu creio para ser salvo, e não sou salvo para crer. A ordem bíblica é contundente e inequívoca. A fé antecede a salvação. Inverter isso é colocar o carro na frente dos bois. Isso nos conduz para outros elementos, como a santificação. A santificação é a obra que o Espírito Santo realiza no crente e com a sua colaboração, por meio da qual o indivíduo se separa do mal e do pecado e se dedica às coisas de Deus. Segundo aos Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
parte. Hebreus 12, 14. Olha a ordem que Deus nos dá por meio do autor anônimo da Epístola aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação. Eu devo seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando falamos da santificação, nós temos uma obra sinérgica. Deus opera a santificação, a possibilidade, as condições da santificação na vida do crente. Mas quem deve se santificar? Nos seus olhos, no seu palavreado, na sua mente, nas suas ações, é o indivíduo. Isso Deus não imporá goela abaixo sobre a vida do cristão. Nós que, com o auxílio da graça de Deus, devemos mudar de conduta e levar uma vida que agrade a Deus conforme os valores pré-estabelecidos nas Escrituras. Vemos também o item da perseverança. Eu defino perseverança como a permanência fiel do cristão no amor e nos propósitos de Deus, a qual lhe é possibilitada somente pela graça divina. A Bíblia, em vários trechos, acaba nos falando sobre a questão da necessidade da perseverança. E quem é que tem que perseverar? Somos você e eu, nós. É claro que nós não fazemos isso por uma meritocracia humana, só fazemos isso porque a graça de Deus continuamente nos assiste. E sem ela, jamais poderíamos perseverar nos caminhos do Senhor. João 15, 9 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Nós temos que permanecer no amor do Senhor. 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, em Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Segundo aos Coríntios 6, 1, e nós, cooperando também com ele, Deus, olha só, nós cooperamos com Deus, vos exortamos a que não recebais, né, a graça de Deus em vão. Olha só, quer dizer que pessoas podem receber a graça de Deus inutilmente. A graça divina pode vir até elas, mas elas podem resistir à mesma. Bem, nós não teremos tempo para mencionar isso, mas eu quero trabalhar apenas mais um ponto para concluí-lo e também para não cansá-los na minha exposição. O último ponto. Perceba que todos esses miolos que eu citei agora, todos esses itens, regeneração, arrependimento e fé, a perseverança, a santificação, regeneração, eles não são citados no texto, na passagem bíblica de Romanos 8, 28 a 30, mas evidentemente eles compõem todo aquele processo salvífico, ou toda aquela ordo salutis, a ordem da salvação em termos lógicos. O último deles, meus queridos, é a glorificação. Este sim, voltamos agora mais uma vez a Romanos 8:30, e é com esse texto que eu buscarei terminar a minha fala nesta noite. A glorificação, eu diria que é o estágio final no processo da salvação, o qual envolve a remoção completa e definitiva dos nossos pecados e a nossa união eterna com Cristo. Romanos 8:30 diz: a esses também glorificou. Aos que dantes conheceu, a esses predestinou. Isso tudo ocorre na eternidade. No tempo e no espaço, chamou, pelo chamado externo do Evangelho, interno do Espírito Santo. Justificou, porque esses indivíduos aderiram à mensagem do Evangelho e, portanto, se tornaram justificados pela fé. Essa fé foi prevista por Deus desde a eternidade passada, por isso que Deus conheceu esses indivíduos crentes de antemão, e o resultado inevitável desse processo, o crente, permanecendo pela graça na fé em Cristo, ele inevitavelmente será glorificado. Ele não estará mais sob o domínio do pecado, do diabo, de Satanás na sua vida. Isso me aponta para um texto maravilhoso, de Romanos 8, 17 e 18. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que
em nós há de ser revelado. Sabe o que eu acho maravilhoso, meus irmãos? E agora estou concluindo a minha fala. É que os 5 verbos que são mencionados por Paulo aqui nesse texto que nós acabamos de ler, né? Romanos 8, 28 a 30, eles aparecem, todos eles, na forma daquilo que é chamado aoristo, né? Especialmente nos versículos 29 e 30, os 5 verbos: preconheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Os 5 verbos ocorrem no aoristo, isto é, vamos assim dizer, popularmente no tempo passado. Mas por que o último verbo, glorificou, ele aparece também no passado, se a glorificação é um evento ainda futuro? É possível, dizem os estudiosos, que Paulo tenha feito uso aqui do chamado pretérito profético, verbo este por meio do qual um acontecimento ainda futuro, ele é tão certo da perspectiva de Deus no seu cumprimento, que ele já é descrito como se já tivesse ocorrido. Como a presciência de Deus, ela não pode se enganar, então aqueles que Deus previu que o amariam e que permaneceriam amando-o até o fim de suas vidas terrenas, estes já são previstos como glorificados no futuro. Se você crer em Cristo pela graça, meu irmão, apesar das lutas, das dificuldades e tudo, se você não tripudiar em cima da graça, mas se você permitir que a graça de Deus trabalhe no seu coração, na sua mente, e em todos os demais aspectos, áreas, departamentos e setores da sua vida, da minha vida, nós inevitavelmente, conforme Romanos 8, 28 a 30 nos diz, seremos glorificados. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ficarem aqui até este horário nos ouvindo. Quero agradecer imensamente ao pastor Moisés, ao bom samaritano pela gentileza do convite, e espero que nesses breves minutos em que discorremos, claro que não tivemos tempo, não tivemos condições de abordarmos todas as nuances que envolvem a doutrina da eleição e da predestinação, mas eu espero que esses minutos tenham sido abençoados e abençoadores para a vida de cada um de vocês e de cada um que nos assiste até neste horário. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério e até uma próxima ocasião, conforme a permissão desse glorioso Deus que nos salva em Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pastor Carlos Augusto Vailate, muitíssimo obrigado. O poço é fundo e a corda é curta. Mas é benção demais, é benção demais. Foi muito bom. Na realidade, esse é um tema que o pastor Carlos Augusto Vailate, ele está gravando, já gravou a metade, falta ainda a outra metade do curso, que é a Teologia Wesley Arminiana, para o site da Academia de Pregadores, que realmente, olha, irmãos, o que ele tentou assim resumir, ele deu o resumo do resumo do resumo, porque em 40 minutos nós estamos falando de praticamente quase 20 aulas, né, pastor Carlos Augusto Vailate, que está sendo disponibilizado no site da academia. Já foi gravado umas 10, aproximadamente. E tem mais outro tanto ainda para ser gravado, porque ele fez um resumo. E agora os irmãos imaginam o que não vai ser estas aulas que vão ser disponibilizadas lá, com uma propriedade. E ali eu vi o pastor Carlos Augusto, ele estava preocupado com o horário e estava acelerando, correndo. Mas fique tranquilo. Verdade, fiquei preocupado, muito preocupado com o horário. Não, mas fique tranquilo, irmãos, que esta aula ela vai ficar gravada no canal do YouTube do Bom Samaritano, vai ficar disponibilizada lá. Já queremos agradecer ao pastor Carlos Vailate por disponibilizar o seu tempo, Amém. Aquilo que Deus tem lhe confiado, para compartilhar conosco, com a Igreja de Cristo Jesus. Muitíssimo obrigado. Nós estamos aqui felizes demais de ter o senhor. Agradeço aí a sua esposa, a sua família, por compartilhar a sua vida conosco aí nesse tempo. Tá certo?
muito obrigado mesmo, de coração. E sexta-feira o senhor está de volta para falar sobre a doutrina da lei e da graça. Eita, amém. Que vai ser lindo demais. Amém? Amém. Muito obrigado, pastor Carlos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Que maravilha.